Lucas capítulo 9, de 28 ao 44. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: E passando quase 8 dias após o pronunciamento dessa palavra, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram com o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. E apareceram um glorioso esplendor e falava sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Enquanto estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos, ergue 3 tabernáculos, um será teu, outro de Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia a certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então, dela propagou-se uma voz, afirmando: Este é meu filho, o escolhido, a ele dai toda atenção. E passando o som daquela voz, Jesus ficou só, e os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo, não compartilharam com ninguém o que aconteceu. No dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E de repente um homem surgiu do meio da multidão, chamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. E um espírito se apodera dele, e no mesmo instante faz o menino berrar, joga-o no fogo, procura-lhe convulsões até espumar pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. E então declarou Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. E enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra em convulsão. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E diante disso, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. E enquanto todas as pessoas estavam maravilhadas com seus feitos, todos os prodígios, ele comunicou aos seus discípulos: Dai toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. O Filho do Homem está prestes a ser entregue às mãos dos homens. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Eu quero falar sobre a verdadeira espiritualidade. O mundo vem sendo substituído por artifícios. Cada dia mais, como seres humanos e como sociedade, nós estamos nos tornando individualistas. Estamos nos tornando cada dia mais indiferentes com o próximo. O mesmo sentimento e as emoções têm sido influenciadas nesse tempo que vivemos. Alguns dizem que já chegou o tempo da apostasia. Não sei bem se ainda já chegou ou se ainda vai piorar. A ciência tem se mostrado muito útil nesse tempo. Um tempo em que a ciência tem evoluído, a medicina, a saúde, as vacinas, os remédios, tem nos dado condições de viver muito e com qualidade nesse tempo. Mas apesar de toda essa evolução, a tecnologia tem nos bombardeado e tem neutralizado as nossas emoções. A quantidade de informação que nós recebemos quando acordamos, quando ligamos o nosso celular, é imensa. Jornais, revistas, notícias, WhatsApp, Facebook, YouTube, tem sido um derramar intenso de informações que tem causado em nós doenças emocionais também, como a própria ansiedade. Esse avanço dessa tecnologia tem também causado em nós uma dificuldade com a nossa espiritualidade. Devido ao excesso de informação e, ao mesmo tempo, esse excesso que consome as nossas emoções, nós estamos vivendo de forma, eu quero aqui pegar emprestado a fala do filósofo conhecido Zygmunt Bauman sobre a liquidez. Eu poderia dizer que existe uma espiritualidade líquida, porque esse filósofo escreveu vários textos sobre a sociedade líquida, a sociedade que não tem fundamento, que não tem solidez. E a água, ela é interessante, que quando ela corre, ela procura sempre o local mais baixo e aquele local mais fácil
para se passar. Talvez a sociedade hoje e as pessoas têm procurado exatamente viver de uma forma líquida, de uma forma não consólida, de uma forma não constante. E é por isso que nós deparamos com a destruição dos fundamentos da sociedade. A família hoje não é mais levada tão a sério como antes. O nome de uma pessoa, o sobrenome de uma família, como era no passado, eu ainda lembro do tempo do meu pai, quando uma pessoa tinha um sobrenome e ele honrava esse sobrenome. Ele não permitia que o seu sobrenome, o nome da família, fosse manchado. As pessoas tinham palavra, as pessoas eram dignas, as pessoas tinham solidez no viver. Infelizmente, esse tempo que vivemos, parece que essa formação de caráter, essa solidez tem se dissolvido, casamentos, governos e a própria existência da igreja com as suas doutrinas. A liquidez, a questões líquidas, que aquilo que é sólido tem sido destruída, que até os princípios bíblicos que cremos e que levamos a sério há muitos anos, tem sido colocado hoje em xeque, em dúvida até. Dúvidas em relação à oração, dúvidas em relação ao dízimo e oferta, dúvidas em relação à própria existência da família. E é por isso que encontramos um número tão alto de divórcio no nosso meio. O número de divórcio no meio da igreja tem sido quase idêntico da sociedade secular. E essas coisas nos mostram que estamos vivendo uma grande crise. Uma crise espiritual profunda. E eu não quero falar aqui, e aliás, eu quero falar brevemente, eu estou me estudando, estou buscando a Deus isso, nós vamos falar sobre a igreja importa. Vai ser uma série de mensagens sobre eclesiologia. A eclesiologia é a doutrina da igreja. Essa queda da visão sobre a igreja, no passado, antes do Covid, já era tensa. Depois que o Covid foi instalado, parece que a igreja mais não é tão importante assim. Parece que se reunir no culto foi substituído pela presença online. Isso quando o online acontece. E nós vamos em breve falar sobre essas questões. A igreja realmente importa? Ela realmente tem valor na nossa vida? Nós iremos em breve ter uma série de mensagens sobre essa visão de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, é o estudo sobre a igreja, inclusive faz parte da grade acadêmica de teologia, mas não vamos avançar tanto assim, estaremos falando da questão doutrinária. Mas o que eu quero te falar nessa manhã sobre a verdadeira espiritualidade é que essa queda da valorização de uma vida mais próxima com Deus tem sido intensa. Hoje, dificilmente você encontra alguém que se preocupa, por exemplo, em estudar a história dos mártires da fé. Você encontra dificuldade hoje de pessoas, por exemplo, lerem livros que vão falar sobre questões doutrinárias, porque talvez seja chato, seja não significante, não tem importância talvez hoje. Ao ponto que nós encontramos pelas redes sociais igrejas que gastam 1h20 em falando sobre milagres e revelações, mas a exposição bíblica é feita em 10 minutos. E as igrejas estão lotadas. E essa liquidez espiritual, essa visão líquida, não é mais o sólido, tem sido evidente nos nossos dias. O congregar, o estar presente, o servir a Deus, agora se tornou algo mais de opção. E essas pessoas, elas vão se enchendo dos pseudos psicólogos ou teólogos da internet. E reproduzem o que falam em 2 vezes a sua velocidade. E repetem aquela fala, e às vezes se contentam em 7 e 5 minutos de assuntos que os pais da igreja e que a igreja cristã em todos os séculos levaram anos para se estudar. E tiram conclusões de ensinamentos doutrinários da fé cristã em 3 ou 4 minutos e adotam para si a sua própria visão. Eu creio nisso e é isso aqui que eu carrego. E aí nós temos dentro de uma igreja uma espiritualidade não muito verdadeira. Infelizmente, até as revelações são realizadas pelo Instagram. Eu vi esses dias alguém escreveu no chat um pedido de oração e imediatamente do outro lado alguém começou a já dar notícias do que Deus estava falando e o que ia acontecer na vida daquela pessoa. E nada mais, nada menos do que 830 pessoas coladas ao vivo, esperando ter alguma revelação pela internet.
Essa espiritualidade líquida, fluida, essa liquidez sem sentimento, sem entendimento, é que nos traz o pensamento do futuro da igreja, do que seremos daqui a 30, 40 anos, o como será as próximas gerações, quando a Bíblia não é mais colocada na agenda da casa, da família, de dentro de casa. Adotamos o culto doméstico, nem se fala mais. Pequenos grupos foram impedidos pela pandemia, mas a espiritualidade aparente, de gritos, de glórias, de mãos levantadas. Mas na segunda-feira, a vida não é bem assim como a Bíblia diz. E é isso que eu quero conversar com você nessa manhã. Eu quero trazer nessa manhã a verdadeira reflexão sobre a espiritualidade de Jesus. O que Jesus nos apresenta sobre uma verdadeira espiritualidade, não a aparente, não a de vestimenta, não a de vocábulo cristão, a paz do Senhor, mas de uma espiritualidade que vem de dentro para fora, que vem do nosso íntimo, que lava as nossas vestes, o nosso caráter e transforma a nossa forma de viver. A transfiguração, ela foi uma antecipação do céu na terra. Ela foi uma visão da glória de Deus, e a palavra transfiguração, ela vem muito ligada à raiz da metamorfose, que é mudança. É a mudança não apenas de aparência, mas também de dentro para fora. E podemos usar o exemplo de uma largata, né? A largata, aquele bichinho que todo mundo olha assim, fica apavorado e não gosta de pegar, não gosta de ver, tem nojo, às vezes alguns até querem matar. Mas na metamorfose, na transformação, aquela largata se torna numa belíssima borboleta, que vai enfeitar o jardim, que vai enfeitar a casa, e alguns até colocam em quadros para colecionar. Essa transformação é o que nós entendemos o poder do Evangelho, de mudar alguém, de mudar a vida de alguém, de mudar a forma com que o homem lidar com esse tempo. Observamos essas mudanças e podemos ver que Jesus, de uma forma externa, foi observado pelos seus discípulos, porque eu creio que Jesus andando pela cidade, aquela multidão de gente, chão empoeirado, chão de terra, muita gente falando, um calor intenso. Eu imagino que os discípulos muitas vezes viram Jesus empoeirados da cidade. Os discípulos viram talvez Jesus por muitas vezes com seus pés, as suas sandálias cheias de poeira. Mas nesse momento eles viram uma glória diferente. Eles viram um resplendor diferente. Eles observam a Jesus agora coberto de luz. E nós aprendemos algumas coisas com essa espiritualidade que nós precisamos ter em nossa mente. Somos pecadores, somos miseráveis, precisamos da graça de Deus, estamos aqui pela graça, porque Ele nos amou. Mas essa espiritualidade verdadeira, transparente, não apenas teórica ou de aparência, ela pode ser real, que produz em nós uma mudança interna e externa. Uma mudança de vida, uma mudança de caráter, de personalidade e de até intimidade com Deus. E a primeira característica que eu quero trazer nessa espiritualidade de Jesus, nosso tempo avança, é que a espiritualidade de Jesus ela é marcada por uma dedicação forte à oração. Ele vai para o monte da transfiguração, leva consigo alguns discípulos, mas todo o seu ministério foi voltado para a oração. Uma espiritualidade verdadeira não pode existir sem oração. Uma vida de santidade, uma vida na casa de Deus, uma vida na presença do Senhor, não pode existir sem termos essa vida de oração. A vida de oração, ela tem o poder de nos mudar por dentro e nos mudar por fora. Eu costumo dizer que a oração, ela é feita, numa parceria, quando eu busco a presença de Deus e quando o Espírito Santo de Deus se faz presente em minha vida. Não é apenas um caminho de uma via só, é um caminho duplo, o qual eu busco e Ele me preenche, o qual eu oro e Ele me santifica, Ele me dá a visão, Ele me faz quebrantar o meu coração dos meus erros. É no momento de busca da oração que eu consigo entender o caminho que eu devo seguir e como eu devo viver. É na oração que nós somos quebrantados. E a oração, ela tem essa essência, tem o prazer de estar com Deus. Todo cristão que deve ser e precisa ser espiritual, ele precisa ter a sua vida de devoção e oração.
E a pergunta dessa manhã que eu faço a você: qual tem sido a sua espiritualidade em relação ao seu tempo de oração? Se Jesus teve a capacidade de parar tudo que estava fazendo, entrar em algum local, subir a um monte e parar para orar, é sinal para nós da sua espiritualidade que a oração ela tem o poder e tem a capacidade de nos transformar. E eu quero dizer aos irmãos que Jesus está orando porque ele está perto de ser levado à cruz. A oração, ela nos prepara para os momentos difíceis da nossa vida. E você pode pensar: pastor, mas eu não tenho problema. Ainda você não tem problema. Os problemas, elas fazem parte da vida. Doença, enfermidade, morte de alguém que amamos, desemprego, crises no casamento com filhos, saúde. A vida tereis aflições. Mas a oração, ela nos prepara não apenas para vencer o dia mal, mas para suportar o dia mal. E o que nos chama a atenção é que Jesus, na sua espiritualidade, ele está orando antes de passar pelo Calvário. A oração, ela nos prepara para momentos difíceis. Orar quando estamos bem, mas precisamos orar também quando as coisas estão mal, caminhando de forma ruim. Você precisa viver essa experiência da transfiguração, porque quando nós oramos, buscamos a presença do Espírito Santo de Deus, nós somos transformados. E nesse momento Jesus passa pela transfiguração, do seu semblante, das suas vestes estarem completamente transformadas, reluzentes, por causa de um momento de oração. E quando nós observamos, abrindo aqui um parênteses, até as suas vestes eram diferentes. Eu acredito que quem é espiritual não precisa aqui ficar recebendo informação de pastor, a roupa que deve ou não deve vestir. Nós não somos e nem temos essa prática de ficarmos dizendo: irmãos, porque tem uma turma aí que anda toda arrochado, calça arrochada, roupa arrochada, desnecessário. E aqueles que andam com roupas curtas, insinuantes, e quando pior ainda, postam na internet. A nossa espiritualidade, ela precisa ser real e verdadeira, ao ponto de transformar até a forma que nós vivemos, e vestimos, e falamos, e nos comprometemos. Uma das culturas orientais é que o oriental ele tem a capacidade de conhecer o outro pela forma que ele veste. Então, se você tem um tipo de roupa, o oriental, na sua cultura, ele consegue entender quem é você. O seu caráter, a sua personalidade, a sua forma de ser. Se você usa uma roupa muito colorida, florida, que eu gosto, né? Alguns depois me chamaram, tanto que eu estava com a roupa colorida no púlpito, mas eu acho bonito. Minha esposa às vezes puxa a minha orelha: que roupa é essa? Você vai para onde com isso? Mas cada um tem uma personalidade e cada roupa é conveniente ao seu ambiente. Mas o que nos chama a atenção é que o oriental ele tem capacidade de conhecer o outro pela forma que veste. Se ele é mais conservador, se ele é mais extrovertido, se ele é uma pessoa mais alegre, se é uma pessoa mais moderada, se é uma pessoa fina, se é uma pessoa comum, ele consegue identificar alguém pela forma que veste. Então, pense você, a forma como você fala, como você vive, como você veste, precisa também mostrar a sua espiritualidade. Segundo, a espiritualidade de Jesus é marcada pela obediência ao Pai. Capítulo 9, versículo 44. Jesus estava obedecendo o momento de ir à cruz. Uma espiritualidade verdadeira, ela passa pela obediência. Obediência à palavra, obediência ao Espírito Santo de Deus. Obediência aos princípios das Escrituras. Não há como, numa sociedade como hoje, pessoas quererem viver o Evangelho e viver o mundo. Não há como, hoje, pessoas se intitularem sou evangélico, mas não querem ter compromisso com uma doutrina. Não querem estar debaixo de uma autoridade espiritual, de um pastor, de um líder, ou de alguém que vai orientar na sua caminhada. Não têm obediência e se acham autossuficientes. Não preciso da igreja, não preciso de um líder e não preciso estar em comunhão. E eu fico pensando como pode pensar assim se o próprio Cristo morreu, diz o texto, pela igreja.
Ele entregou a sua vida pela a igreja. E a igreja, não estou apontando o templo, a parede. Eu estou apontando a comunidade dos santos. E a Bíblia o chama de noiva. A espiritualidade verdadeira, ela passa pela obediência. A cruz não foi uma surpresa para Jesus. Ele sabia qual era a agenda de Deus. Ele sabia para o qual ele foi chamado e convocado. Ele sabia exatamente qual era a sua missão: morrer pelos pecadores. Por isso que quando nós falamos em espiritualidade, ela passa pela obediência. Jesus chorou. Jesus foi para o Getsemane. Pediu: afasta de mim, Senhor, esse cálice, mas seja feita conforme a sua vontade. Ele suportou a morte, ele sofreu, ele se quebrantou, ele foi torturado pelo chicote, pela coroa de espinho, pelos cravos em suas mãos, subiu numa cruz, levou uma lança do seu lado, e no final ele disse: está consumado, em obediência à sua missão. E há crentes hoje que não querem ser submissos nem à igreja, nem à doutrina e nem a um líder. E eu fico pensando como pode existir uma espiritualidade assim. Se nós pegarmos os dados do IBGE, quantos evangélicos existem no Brasil? Se eu não me engano, o último censo foi em 2010. Me perdoe se não foi essa data. 37%. E aí você pega outros dados do IBGE e pergunta: quantos frequentam culto? É menor do que o número daqueles que se dizem evangélicos. E a quantidade de gente que se diz cristã e não frequenta igreja é imensa, porque acham que não é necessário estar mais na igreja. Eu até entendo algumas coisas. Foram machucados, foram feridos por líderes maldosos, por líderes oportunistas, sofreram decepções, mas nada substitui a vida cristã e os princípios da palavra de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a noiva. Precisamos pensar ainda na espiritualidade, que ela nos leva a ter uma vida de oração, ela nos leva a ter uma vida de obediência. A espiritualidade é marcada pelo poder de realizar milagres. Então veja, após esse momento de transfiguração, Jesus desce e logo em seguida já tem um milagre acontecendo, o qual nós lemos, a cura de um menino possesso. A espiritualidade verdadeira, ela produz nós frutos, e frutos do Espírito. O poder do nome de Jesus se manifesta através da oração e da vida do crente. Uma espiritualidade verdadeira não é apenas a aparência de estar no culto, mas de viver o culto segunda, terça, quarta e quinta, e por aí afora. A espiritualidade verdadeira, ela nos apresenta uma vida de graça, de misericórdia, mas também de poder. Há muitos que falam em línguas, e eu não tenho nada contra isso, digo aos irmãos. Há muitos que são usados pelo Espírito Santo, e eu não tenho nada contra isso. Eu só acredito que a espiritualidade verdadeira, ela precisa acontecer não apenas nessas formas de se apresentar, de formas externas, mas ela precisa também passar por uma vida de mansidão, de temperança, de longanimidade, de bondade. Porque se o Espírito Santo de Deus produz em nós ruídos, mas não produz em nós transformação, algo está diferente. Porque a transformação ela precisa ser de dentro, mas também precisa ser de fora. Pessoas que se dizem em nome de Deus, levantam a mão, líderes religiosos que falam em nome de Deus, mas têm vida dupla, vida de adultério, vida de mentira, e o que tem de igreja que não prega verdadeiro evangelho está cheio. Mas infelizmente há um público que está atrás de emoção, porque o tempo de hoje é uma sociedade líquida e uma espiritualidade que não precisa de solidez, não precisa de se estudar a Bíblia, não precisa de vir à escola dominical, não precisa de estar no culto. Eu creio em Jesus e o que importa é o que eu creio em Jesus. E vive uma vida sem conhecer. Ora, meus irmãos, como você vai amar alguém se você não conhece? Você ir para uma viagem e levar a fotografia da sua esposa ou do seu esposo é uma coisa. E você pode até na sua solidão lá beijar aquela foto, porque você está longe dela ou dele. Mas não substitui o beijo verdadeiro, o beijo próximo,
o beijo carnal, o beijo físico entre um marido e uma mulher, entre um pai e um filho. A fotografia nunca substitui. Mas que muitas vezes nós estamos vendo é que a espiritualidade tem se transformado nisso, em algo aparente, mas não é real. As pessoas vivem dois caminhos. O ministério de Jesus foi marcado por libertação dos cativos. E o que nós, como cristãos, estamos fazendo com aquilo que cremos ser a verdade do Evangelho? Estamos pregando, estamos evangelizando, estamos ensinando a palavra, estamos orando pelos enfermos, estamos visitando os doentes, estamos assistindo aqueles que não têm o que comer. Que espiritualidade nós vivemos? E que evangelho está sendo ensinado hoje? Os pseudos cânticos de que nada se aproveita. Tudo entregarei e não entregamos nem o nosso tempo. Ou nós vivemos o evangelho que Cristo nos ensinou, irmãos, ou nós vamos nos perder numa sociedade aparente espiritualidade, ao qual o evangelho não faz a menor diferença. A quantidade de decepção que você encontra nos tempos de hoje, coisas que estão acontecendo no meio da igreja, adultério, homossexualismo, lesbianismo, mentira e até feitiçaria. No meio da igreja, há irmãos que são guiados, muitos até, pelo que diz o jornal do seu signo. Outros são levados a guiar a sua vida por aquilo que algum profeta está falando. E a quantidade de gente que entra e sai da igreja é absurda. Porque quando agora aquele local não mais agrada, não mais atende à minha necessidade, por eu ter uma espiritualidade líquida, eu vou agora buscar um outro ambiente, que talvez venha saciar a minha ansiedade. E aí nós temos líderes oportunistas que sabem muito bem do que as pessoas querem, falam exatamente aquilo que elas desejam, e faz com que as igrejas estejam cheias a cada vez mais, mas não de pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, como na transfiguração de Jesus, o qual o seu rosto e as suas vestes aparentavam algo diferente, mas simplesmente por uma espiritualidade em nome de Deus, que verdadeiramente Deus não o reconhece e o ensina. O que nós precisamos aprender nessa manhã, e eu quero terminar essa palavra concluindo esse texto, essa pequena reflexão, é que a espiritualidade verdadeira, ela deve passar pela oração. Sem oração, sem vida de oração, sem vida de consagração, sem momentos com Deus, você não terá uma espiritualidade. Você pode ter uma oratória, um vestimento espiritual, ou quem sabe até um cargo na igreja, mas se não passar pela oração, não vai. E é por isso que aqui eu tenho cobrado os meus irmãos. Ministério de louvor tem que orar. Diácono tem que ter momento de oração. E fazemos isso todo domingo antes do culto à noite. Qualquer coisa que é feita na igreja tem que ser feita com oração, porque nós não estamos aqui em nosso nome, nós estamos no nome do Senhor. Nós não vivemos num grupinho da segunda do Gramacho, nós somos igreja. E o que é pecado é combatido e condenado. E aqueles que querem seguir, viver a espiritualidade permanecem, aqueles que não caminham, são livres. Mas a igreja, a partir do som, da portaria, das reuniões de EBD, tudo se começa com oração. Porque quando nós líderes nos achamos que somos suficientes, nós descartamos Deus e não precisamos de orar para fazer, porque eu já sei fazer, eu faço isso há 30 anos. Eu domino a lição aqui, moleza para mim. Nós estamos confiando no nosso braço e estamos vivendo uma espiritualidade líquida. Há cristãos de 30, 40 anos que não sabem nem orar. E não é porque não tem oportunidade de aprender, tem, mas muitas vezes não se interessa. Irmãos, nós precisamos viver o Evangelho. O tempo que vivemos é um tempo difícil, de infidelidade, de morte. O inimigo tem feito arruaça na vida da igreja, tem feito nesse tempo. E para a gente poder fechar aqui, a espiritualidade está tão líquida, sem solidez, que as pessoas não conseguem ficar no culto mais 2 horas. Ela fica de frente da Netflix, para fechar aqui,
o dia inteiro num feriado de chuva. Assiste 1, 2, 3, 4 séries seguidas. E alguns até brincam e falam, hoje fiz uma maratona, nem dormi, assistindo o seriado tal. Aí você prepara uma vigília de oração, o crente não pode, porque vai trabalhar no outro dia. Você convoca para um jejum, não posso. Ficar sem comer não dá, eu passo mal, eu tonto, caio. Claro que o jejum é voluntário de cada um. Mas é só para os irmãos terem uma base do que é a nossa espiritualidade. Essa tecnologia veio para somar, mas veio também para nos afastar. Quantos aqui tem celular aqui com Bíblia instalada? Acredito quase todos. Mas quantas vezes você abriu o seu aplicativo para lê-la? E compara quantas vezes você abriu o Instagram e abriu o Facebook para ler durante o dia. Talvez você já teria, nesse exato momento, ter lido a Bíblia toda, se você começasse a fazer isso de janeiro. Esse é o nível que nós precisamos nos alertar para um tempo de frieza espiritual e que o inimigo tem trabalhado e destruído as vidas. Porque o pecado entra quando nós deixamos de vigiar. O pecado entra quando nós deixamos de ser fiel. As divisões na família, os problemas nos lares, o problema na empresa, problemas em todos os lugares, porque nós temos uma guerra e talvez há cristãos que estão desatentos a isso, há uma luta espiritual na nossa vida, que busca todo o tempo nos afastar de Deus. E nós estamos com uma espiritualidade aparente. A transfiguração de Jesus nos mostra a dedicação à oração, a obediência ao Pai, porque ele ora antes de passar pela cruz, mas ele não nega a sua cruz. E a transfiguração de Jesus nos mostra exatamente o milagre, porque após esse período, logo ao descer, ele já encontra para libertar o menino oprimido por Satanás. O Senhor nos chama como igreja a viver um tempo difícil, um tempo de muita oportunidade, um tempo de crescimento, um tempo que o mundo nunca viu, de informação, de crescimento, mas um tempo de pobreza espiritual, um tempo de calamidades espirituais e de ensinos doutrinários que ofendem o próprio Deus. Que nesse tempo, meu irmão, para fecharmos aqui, você leve para a sua casa e para a sua família a verdadeira espiritualidade. Se preocupe com seus filhos, se preocupe com a sua alma, se preocupe com a sua vida de estar exatamente fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer e viver aquilo que Deus te chamou para realizar, porque haverá um tempo em que todos nós iremos prestar conta do que fizemos e o que deixamos de fazer, e que a sua espiritualidade seja cada dia mais na oração, na obediência e também em produzir frutos, obras, no poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente a viver verdadeiramente uma espiritualidade conforme a palavra de Deus. Feche seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nós rendemos graças, porque a Tua palavra é a verdade, ela nos ensina a Te servir. Sabemos que a nossa natureza, ó Deus, é caída, é pecadora. Facilmente nós perdemos o foco. Facilmente nós somos levados pelos nossos desejos, pela nossa vontade. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos verdadeiramente espirituais. Homens e mulheres que temem a Tua palavra, que conhecem a Sua palavra, que amam a Sua palavra, que vivam o Evangelho com integridade, com sinceridade, e que possamos ter o Senhor sempre ao nosso lado. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja nessa manhã. Tome em Tuas mãos cada família, cada vida. Ó Deus, se há pecados, se há situações que têm colocado, ó Deus, dificuldade na vida dos Teus filhos, que a Tua mão poderosa possa fazer cair as escamas e que possam enxergar, ó Deus, a Tua vontade. Que o erro, o pecado, ó Deus, seja abolido, seja retirado do nosso meio. Tome em Tuas mãos, ó Deus, as famílias que estejam firmes nesse tempo de ataques do inimigo de todos os lados, tentando matar e destruir. Que a nossa espiritualidade, ó Deus, seja verdadeira, seja sincera, autêntica, conforme a Tua palavra. Perdoa, Deus, os nossos pecados
E assim, ó Deus, como podemos ler no texto da tua palavra, a transfiguração trouxe a observação de pessoas que estavam ali em volta. Que assim possa ser a nossa vida, ao entrar no trabalho, no ônibus, na faculdade, na igreja, na comunidade, no condomínio, as pessoas possam olhar para nós e entender que há algo diferente, há um modo de falar diferente, há um semblante diferente, há uma atitude diferente, e tudo isso possa glorificar o teu nome. Perdoa, Deus, as nossas faltas, recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.